A paz do Senhor, boa noite. Quem vos fala é o pastor Josley. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 8 da carta aos Romanos. E estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos. E a mensagem desse capítulo, ela fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ao ler o livro, ou o capítulo 8 da carta aos Romanos, a gente percebe que esse capítulo poderia ser chamado também do capítulo do Espírito Santo. Ele trata muito do Espírito Santo. Mas hoje a gente vai iniciar o capítulo 8 e a gente vai dividir essa aula em duas aulas, né? Capítulo 8 em duas aulas, mesmo porque é tem muitos detalhes que a gente precisa trabalhar e eu creio que vai edificar muito a sua vida nesta noite. Vamos começar? Vamos lá, Carta aos Romanos, capítulo 8. Bom, inicialmente a gente precisa ver que o capítulo 8 de Romanos, ele é um capítulo que ele possui 39 versículos, né? E é um capítulo interessantíssimo, né? Ele diz no capítulo 8, diz que ele é o capítulo, ou quando a gente dá um nome para este capítulo 8, a gente poderia dar o nome aqui de A Vida pelo Espírito, a vida dirigida pelo Espírito Santo. Romanos 8:1, você pegar a sua Bíblia aí e acompanhar comigo, está escrito aí, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí a gente continuando, né, para os que estão em Cristo Jesus, já no versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Bom, Paulo descreve aqui neste versículo que os que estão em Cristo Jesus estão livres da condenação do juízo de Deus. Então, vou repetir porque isso aqui é muito forte e eu quero que você entenda bem essa parte aqui. Paulo descreve no capítulo 8, ou especificamente no versículo 1, que os que estão em Cristo Jesus já estão livres da condenação do juízo de Deus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, entregou a sua vida, você está livre dessa condenação do juízo de Deus. Porque antes de nós aceitarmos a Cristo, e aí a gente implica o processo de justificação, que a gente vai detalhar mais embaixo agora, nós éramos inimigos de Deus, ou considerados inimigos de Deus, por conta do nosso pecado. O pecado, ele nos afastou de Deus e nós estávamos ou nós estávamos condenados a passar por esse juízo de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, ele nos justificou perante o Pai, isso a gente pode ter visto aí nos capítulos 1, 2, 3, que fala muito sobre a justificação, né? Então, ele nos justifica perante do Pai, nós já não estamos sobre condenação do juízo de Deus. Vejamos algumas considerações sobre a justificação. Bom, primeiro, a condição feliz do crente em Jesus Cristo garante a ele estar livre dessa condenação. Nós saímos do peso da morte e estávamos condenados, e agora nós passamos por uma condição que é de estar em alegria, em felicidade, em regozijo perante o Senhor. Então, isso garante a nós que estamos livres da condenação ou do juízo de Deus. Bom, dentro disso aqui, esse fato, ele é uma condição presente. Segundo, é uma condição eterna. Se você permanecer em Cristo, tanto o seu presente foi e será afetado, quanto o seu futuro também foi e será afetado. Bom, continuando ainda dentro das
considerações sobre a justificação. O primeiro ponto aí a gente diz que a condição feliz do crente em Cristo Jesus garante a ele estar livre da condenação. Já no ponto 2 aqui, diz que é uma condição abençoada do crente em Cristo Jesus, ou seja, a bênção, a graça do Senhor nos alcançou e nós estamos agora numa condição abençoada do crente que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. No ponto 2.1, o crente ele está em Cristo oficialmente e eternamente pela eleição do Pai, porque escolheu foi Deus. Deus é que nos escolheu. Por isso nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Bom, o crente, ele está em Cristo eficazmente, realmente e mentalmente pela obra do Espírito Santo. Então a gente precisa trabalhar mais isso aqui, né? Primeiro porque o crente, ele está em Cristo eficaz, porque Cristo morreu e foi uma obra eficaz. A morte de Jesus Cristo permitiu pagar a dívida que eu tinha com Deus, ou a dívida por conta do meu pecado. O crente ele está em Cristo também realmente, porque agora ele é uma nova criatura, e também mentalmente. Então ele está dentro desses 3 verbos aqui, fisicamente, realmente e mentalmente, e tudo isso por conta ou pela obra do Espírito Santo. É ele que nos dirige neste processo. E o crente também, ele está em Cristo por experiência e legalmente pela fé. Tanto é que Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Isso nós vimos aí nos capítulos anteriores, ou nas aulas anteriores que nós vimos. Então, o crente está em Cristo por experiência e legalmente pela fé. Por isso, a gente vê Lutero sendo impactado, John Wesley sendo impactado, e tantos outros que nós citamos na aula 1 e na aula 2, que tiveram um impacto tremendo com a leitura da carta. Então, nós estamos em Cristo pela fé. A minha fé possibilitou, a minha crença em Jesus Cristo possibilitou agora estar numa nova situação. Bom, dentro das considerações sobre a justificação, todos quanto foram libertos da tenda do pecado ficarão livres da própria presença do pecado. Porque o pecado, meus irmãos, ele era um inimigo ou algo muito forte na vida, que nos aprisionava, que nos deixava longe de Deus. Mas quando nós conhecemos ou entregamos as nossas vidas para Cristo, nós fomos libertos dessa tenda do pecado. E nós ficaremos livres da própria presença do pecado. O pecado já será algo que ocorrerá nas nossas vidas como algo muito, muito pouco, ou pequeno nas nossas vidas. Já não é uma prática de costume como a gente tinha anteriormente. Não, agora não. O pecado que vai acontecer na nossa vida aqui é por acaso. Então, santidade e glória serão a eterna graça dos santos, ou daqueles que estão em Cristo Jesus, entregar as suas vidas. Então, nós teremos uma vida santificada, e essa santificação ela vem também pelo Espírito Santo. Então, santidade e glória serão a eterna graça dos santos, porque nós receberemos também um corpo glorificado. E estaremos com o nosso Cristo, com o nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, lá nos céus. Bom, aqui a gente adentra o ministério do Espírito Santo. Conforme falei para vocês no início da aula, eu poderia considerar o capítulo 8 como um capítulo do Espírito Santo. Assim como a gente pega o livro de Atos, que a gente vê os atos do Espírito Santo, o capítulo 8 é muito lindo porque ele fala muito também do Espírito Santo. Por isso, o título dessa parte aqui, ele fala sobre o ministério do Espírito Santo. Então, vamos lá. Bom, nos versículos de 2 a 4, do capítulo 8, nós temos a libertação do
Espírito, versículos 2 a 4, ele fala, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne. Bom, aqui a gente tem a libertação do Espírito através de Jesus Cristo. Bom, o que Deus fez? Paulo desenvolve aqui 5 expressões. A primeira delas, o que Deus fez para que pudéssemos ser libertos ou libertados pelo Espírito Santo? Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Segundo, o envio do Filho, ou de Jesus Cristo, implicou na encarnação divina. E é uma das coisas, quando a gente estuda essa matéria, né, sobre Jesus Cristo, a gente vê que é algo muito lindo, a encarnação. Como pode um ser Deus, né, que ele tirou todo o seu poderio, ou pelo menos deixou de utilizar todo o seu poderio, aceitou, né, essa atitude inferior, porque agora ele era um Deus e ele passa a ter um corpo humano, ou sujeitar-se a essa coisa que é tão ruim, né? Sendo ele um Deus, de tendo glórias, né? E agora ele assume uma carne humana. Então, assim, o envio do Filho implicou na encarnação divina do próprio Jesus Cristo. O terceiro ponto é que o Filho, meus irmãos, ele foi enviado como oferta pelo pecado. No livro de John Stott, A Cruz de Cristo, né, a gente tem algo lá muito interessante, porque lá faz uma pergunta assim, quem que matou Jesus Cristo? Aí foram os meus pecados que mataram Jesus Cristo? Foram a guarda romana que mataram Jesus Cristo? Foi Pôncio Pilatos que lavou as suas mãos e aí foi ele que matou Jesus Cristo? Foi a multidão que gritou crucifique, crucifique? Mas quando a gente vê no livro de John Stott lá, a Cruz de Cristo, ele fala que Jesus Cristo ele se doou, ele foi enviado como oferta pelo nosso pecado, ele se deu por nós. Bom, e um quarto ponto é que Deus condenou o pecado na cruz. De que forma? Todo o pecado da humanidade, e aí John Stott fala que tanto no passado, presente e futuro, todo o pecado da humanidade veio sobre Jesus Cristo na cruz, e aí Deus condenou Jesus Cristo ali, ou condenou o pecado nosso através de Jesus Cristo ali. Então, por isso que no ponto 2 aqui que a gente falou, ou ponto 1, ponto 3, que o Filho foi enviado como oferta pelo pecado. E aí Deus condenou o pecado na cruz através da morte de Jesus Cristo. E o quinto é que foi a fim de que as justas exigências de Deus fossem cumpridas. Veja bem, meus irmãos, que o Antigo Testamento tem algo muito interessante. Se você observar, todas as alianças que Deus faz com o homem envolve sangue, né? E quando Jesus Cristo morre ali na cruz, ele pagou um alto preço, um preço de sangue pela sua vida. Ele sofreu barbaridade, teve as suas mãos furadas, os seus pés furados. Ele teve do lado das costelas também furado, né? Com uma lança, né? Além que ele foi açoitado antes de ser crucificado. Então, ele pagou uma oferta de sangue pela sua vida. E foi justamente para que pudesse essas justas exigências de Deus fossem cumpridas. E para que fossem cumpridas, teria que ser através do sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. Bom, nós falamos sobre a letra A, vou repetir aqui, a libertação pelo Espírito, versículos 2 a 4, e nós temos a mente do Espírito, versículos
5 a 8, que eu vou ler para vocês, que diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, meus irmãos, é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Já no versículo 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, mas quem é dominado pelo Espírito, esse sim, esse agrada a Deus. Bom, quais seriam então as características que a gente já leu nesses versículos 5 a 8, marcantes da carne e do pneuma espírito? Carne, sax, pneuma espírito. Vejamos. Primeiro, nossa inclinação, ela é uma expressão da nossa natureza básica, seja cristãos ou não cristãos. Segundo, a nossa inclinação tem consequências eternas, porque a nossa inclinação para a carne, ela vai nos levar a uma morte eterna, mas a nossa inclinação para o Espírito, ela vai nos levar a ter uma vida eterna. Terceiro, a nossa inclinação tem a ver com a nossa atitude em relação a Deus. Você já viu que muitas vezes nós pregamos o evangelho e tem muitas pessoas que não se voltam, têm um coração fechado, né? E por mais que você tente, leve as palavras, parece que essa palavra, ainda que o Espírito Santo é que nos justifica perante o Pai, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que ele faz esse trabalho, as pessoas não se voltam para Deus. Então, por isso que aqui fala que a nossa inclinação tem a ver com nossa atitude. Tem pessoas que não têm atitude relacionado a Deus, a entrega a Deus, e tem pessoas realmente que estão com as características marcantes da sax, que é carne, e essas estão fadadas a morrerem e irem para o inferno. Bom, outro ponto é que os que são dominados pela carne não podem agradar de forma alguma a Deus. Isso nós vimos lá no versículo 8, né? Que diz assim, vou até ler para você de novo: quem é dominado pela carne não pode de forma alguma agradar a Deus. Por isso eu disse, quem é dominado pelo Espírito, esse sim, esse agrada a Deus. Deus tem contentamento e alegria com esse tipo de pessoa. Amém? Bom, vejamos aqui. Bom, a gente termina aqui essa aula, uma aula mais rápida. Nós vimos até o versículo de 1 a versículo 8. Depois, na próxima aula, a gente fecha do versículo 9 ao versículo 39. Quem vos falou é o pastor Jusley, e eu sou pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera, em Goiânia, e também sou professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Aqui em azul aí, que você pode ver nesse slide, tem o meu canal no YouTube, e eu gostaria que você entrasse lá e se inscrevesse, né? E você nos ajudaria a divulgar esse material e nos ajudaria também, né, a passar para a sua liderança. Nós temos muitos estudos aqui que a gente tem trabalhado, nós temos ali aulas de homilética completo, para você poder aprender, né, a pregar de uma melhor forma. Nós temos também a carta aos Romanos, nós já estamos no capítulo 8, no total de 16 capítulos. Nós estamos também com aulas de grego lá, já temos 3 aulas de grego, e temos vários e vários sermões, nós temos estudos temáticos, e eu creio que Deus irá falar muito ao seu coração. Nos ajude, entre no meu canal, se inscreva lá, que Deus possa te abençoar e que Deus nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fiquem com Deus.